Vamos seguir com esse assunto, analisando a guerra no Oriente Médio, os rumos desse conflito, agora com o professor de Relações Internacionais da ISPM, Gunther Hutzit. Professor, muito obrigada por aceitar o nosso convite novamente, importante ter o senhor por aqui. Já começo fazendo um gancho com a situação do Líbano, olhando para esse cessar-fogo, pelo menos para o anúncio ali do governo americano, mas para os ataques do Irã ao Líbano. A gente está falando de um acordo que pode ser frágil, muito frágil nesse momento? De Israel ao Líbano, desculpa. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazer é meu estar aqui com vocês de novo. Bom, primeiro, a definição que vocês colocaram, né, um cessar-fogo frágil, a gente tem que, não só estar certíssimo que vocês colocaram, a gente tem que acrescentar um cessar-fogo temporário. Um cessar-fogo que foi negociado indiretamente. Não foi uma negociação direta entre Estados Unidos e Irã, e, portanto, abre-se essa realidade de versões sobre o que foi acertado. E a gente ainda tem que entender que, ao que tudo indica, os relatos estão surgindo que o Irã aceitou a contragosto esse cessar-fogo por uma pressão chinesa. O governo de Xi Jinping não quer que a economia global mergulhe numa recessão e provoque uma desaceleração econômica até mesmo na China. Então, isso é que faz com que esse cessar-fogo seja tão frágil como está sendo. É por isso que tem os relatos desses ataques às outras monarquias do Golfo ali, possivelmente por falta de controle total do que resta do regime iraniano frente aos comandantes desses drones e mísseis, que eles receberam instrução de que, se fossem atacados, eles teriam liberdade. E isso leva a essa realidade do Líbano. Como eu disse, as interpretações sobre esse cessar-fogo praticamente imposto ao Irã, a contragosto, negociado indiretamente entre Estados Unidos e Irã, e mostra que os interesses de Israel, melhor dizendo, os interesses do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, não convergem com os interesses do presidente Donald Trump, porque, do ponto de vista do governo israelense, ele começou essa guerra novamente contra o Hezbollah para acabar de vez com a presença do grupo no sul do Líbano. E uma coisa tem que ficar clara: Hezbollah, nessas últimas décadas, construiu toda essa infraestrutura no meio das cidades e, portanto, usando a população como escudo humano para resultar nisso, quando Israel atacasse, levasse a tantas mortes como está acontecendo, mortes de civis. Portanto, você tem nesse momento um governo israelense que quer levar até o fim, pelo menos, a derrota de Hezbollah, já que não conseguiu fazer a mudança de regime no Irã como tanto Netanyahu quis. E aí tem um ponto que o senhor coloca que é muito importante, né? A China fazendo essa pressão com o receio de uma recessão, que a gente viu hoje foi o contrário do exigido por Donald Trump. O Estreito de Hormuz continua fechado, uma volatilidade um pouco mais amena no barril de petróleo, no preço do barril de petróleo, mas a gente pode dizer que, com um cessar-fogo tão frágil, essa recessão está realmente afastada? Qual que é a possibilidade de a gente entrar realmente numa crise aí sem precedentes nos próximos meses? Olha, Juliana, eu acredito que não está afastado, não. É por isso que eu estou começando a chamar essa nova realidade de terceiro choque do petróleo, porque finalmente está caindo a ficha para os agentes do mercado, da economia global como um todo, que a dependência do mundo em relação à região do Golfo é excessiva e ela não é estável como se imaginava. Porque, principalmente depois do fim da Guerra Fria, a ideia que de interdependência econômica é boa porque afasta a possibilidade de guerra, porque uma guerra vai levar a destruições, como a gente está vendo, e, portanto, uma guerra não supera nunca os ganhos da continuação da interdependência econômica. Na verdade, o Irã está usando essa interdependência como um instrumento político de poder e vai continuar.
É por isso que um dos pontos que o Irã colocou no seu cessar-fogo é que ele vai continuar sob o controle do Estreito de Hormuz. E o Irã não precisa ter uma capacidade militar gigantesca para afetar o mundo inteiro, como a gente acabou de ver. Basta ele, né, o governo, o regime iraniano, afirmar que pode vir a fechar, que causa novamente todo esse caos no mercado internacional. Então, vamos ter que ainda ver todos os estragos que foram causados na infraestrutura de energia de toda a região. Vamos ter que calcular o quanto tempo isso vai levar e podem ter certeza, o mercado sabe que vai ter que achar alternativas a essa dependência excessiva em relação ao Golfo Pérsico. Por isso mesmo, energias renováveis, outras fontes, energia nuclear, eólicas, vão voltar com força, porque a, o que se imaginava de uma estabilidade nessa estrutura energética global, isso ficou demonstrado que não tem estabilidade.